falar agora sobre o nosso mundão educacional. Até teve um momento aqui no live, eu cheguei a perguntar para vocês, você se lembra quando você fez o seu ensino médio? Para algumas pessoas é tão recente, para outros faz tanto tempo, né? Mas ensino médio, um momento tão importante, que a gente já está se sentindo adulto, né? Adolescente que já se sente adulto. E por qual motivo a gente fala do ensino médio? Porque tem havido uma discussão dentro do Congresso sobre umas mudanças em algumas regrinhas do ensino médio. E aí, depois de tanto debate, Câmara dos Deputados, aí chegou no Senado. Agora o Senado, dentro da Comissão de Educação, eles aprovaram o projeto do novo ensino médio. E dentro de tantas regras, tem, por exemplo, mais horas para as disciplinas básicas, aulas obrigatórias de espanhol, para falar espanhol. E é para a gente poder entender um pouquinho mais o que muda na prática para as nossas vidas. A gente vai conversar com alguém que, assim, existem algumas pessoas apaixonadas por educação e dedicadas. E essas pessoas, nesse grupo, está essa mulher que aparece aqui no telão, a Priscila Souza Cruz. Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Primeiro, obrigada, hein, por aceitar o nosso convite, assim, de bate-pronto, conversar aqui com a gente. Priscila. Nossa, Elisa, o prazer é meu. Muito bom conversar sobre educação sempre, ainda mais com você aqui na CNN. Ai, que bom. Ficamos felizes por isso. Priscila, na prática, mundo real, tal, o que muda, assim, do ensino médio? A gente está habituado, primeiro, segundo ano, carga horária e tudo mais. O que, assim, mais chama atenção nessa sugestão de mudança para os nossos alunos do ensino médio? Olha, Elisa, antes o ensino médio, ele era monolítico, ou seja, todas as disciplinas iguais para todo mundo. Então, eram 11 disciplinas obrigatórias em 4 horas por dia de aula. Então, era a nossa jabuticaba brasileira, infelizmente ruim, né? Azeda, que não estava produzindo resultados, porque o aluno, ele simplesmente não conseguia aprender nada, né? Muitas disciplinas sem a possibilidade de aprofundamento. Aí, em 2017, foi aprovada a reforma do ensino médio, que previa os itinerários que estão agora implementados já em todo o território nacional. Mas aquela lei de 2017, aprovada durante o governo Temer, tinha algumas questões, alguns problemas, né? E também a gente passou por 4 anos, né, de um governo com um Ministério da Educação desarticulado, né, que não trabalhava com estados e municípios, pandemia, então isso também acabou atrapalhando a implementação. Mas, basicamente, o problema da lei aprovada em 2017 era ter um teto para a formação geral básica. Então, por mais que a gente tivesse um aumento da carga horária no ensino médio, a escola não poderia ofertar mais do que 1.800 horas nos 3 anos, né, de ensino médio para a formação geral básica e o resto todo para os itinerários. E os itinerários também mal definidos. Então, o Congresso Nacional, Câmara e Senado agora estão discutindo o novo ensino médio para poder corrigir as questões deixadas em 2017, melhorar esse projeto e fazer com que os alunos realmente aprendam no ensino médio e tenham uma evasão menor, com o aumento, isso aqui é um ponto importante, Elisa, com o aumento da educação profissional, porque o Brasil ainda tem uma matrícula muito baixa na educação profissional, 11% no Brasil, sendo que é 20% na América Latina e 40% nos países da OCDE, que são os países mais ricos. Então, o Brasil está muito para trás na educação profissional, que é uma área que a gente precisa realmente avançar. Então, por esse motivo, uma mudança novamente. Você citou 2017, porque a gente acompanhou tanto essa discussão, né, Priscila? Porque vai mudar, porque tem uma estrutura nova. E aí agora isso acontecendo de novo. Você avalia que, de repente, a mudança que ocorreu anteriormente, ela não foi, então, tão eficaz? Ou não ouviu tão bem os professores? Ou não ouviu tão bem os gestores? Por qual motivo, novamente, ter de fazer uma reformulação do ensino médio? Acabou tendo muitos problemas de implementação e, basicamente, pouco tempo para a formação geral básica. Isso acabou gerando muita desigualdade, a depender da rede. Se uma rede estadual, que são as redes que são responsáveis pelo ensino médio, se é uma rede bem gerida, o aluno tinha uma experiência melhor. Se a rede era mal gerida, aí era um desastre. Então, a gente não pode trabalhar dessa forma. Então, rediscutir o ensino médio foi necessário. Agora, tem uma questão aqui, Elisa, que a gente precisa sempre colocar. Tem que ter celeridade, né? Então tem que ter senso de urgência. Não pode ter pressa, mas tem que ter senso de urgência. E esse tema, como você bem disse, né? A gente está discutindo isso há tanto tempo.
tem que ter uma resolução, né? O Senado mudou bastante o texto da Câmara. Agora volta para a Câmara tem o voto final, né? Tem a palavra final. A Câmara já tinha feito um acordo com o Ministério da Educação e com os secretários estaduais de educação, com os governos estaduais. O Senado fez alterações, agora vai ser uma discussão. O que do Senado vai ser incorporado, mantido na Câmara, o que vai ser alterado. A nossa preocupação sempre é também em relação à celeridade das coisas, né? Porque a gente já está no meio do ano, o planejamento das secretarias está andando, e se a gente passar para o ano que vem, ainda mais com eleições municipais, com o Congresso paralisado, né, que a gente vai ter por alguns meses, isso vai atrasar ainda mais uma implementação que é muito necessária. E aí o que acontece? As escolas, as redes escolares estão em suspensão, estão todos esperando o que vai ser, porque eu avanço com a implementação daquilo que já existe, avanço com o que virá, então está todo mundo ali nesse compasso de espera. Isso é muito ruim para a educação, porque promove um atraso geral, mas especificamente para essa geração agora, né? Para aqueles que estão no ensino médio nesse momento, eles ficam sempre aguardando por esse resultado que virá e precisa vir e tem que vir rápido. Priscila, bom, é um assunto que nos interessa, a gente enquanto jornalista não tem como não falar sobre educação, né? A mim particularmente interessa, eu sou cria do ensino público, né? Eu estudei numa escola municipal, estudei numa escola estadual, então eu vivi isso na minha vida toda e isso acaba acrescentando um pouco mais do meu interesse no assunto. E a gente, né, aprende inglês, the books on the table, aquela coisa de inglês na época do ensino médio, que você aprende aquele inglês, né, to be, que você tem aquela dificuldade, enfim. E agora tem esse debate em cima do espanhol. Por que exatamente a sugestão de acrescentar espanhol? Mas aí o aluno poderia escolher? Então eu falo inglês, eu falo espanhol, ou seria algo a mais? O que vocês estão discutindo? Eu digo vocês, né, porque você é muito ouvida também por essas autoridades. Sim, Elisa, olha, na Câmara, o texto estava bastante alinhado com aquilo que a gente defende, que é ter o inglês obrigatório. Gente, não dá para a gente imaginar estudantes brasileiros se formando no ensino médio sem ter o inglês, mesmo que seja esse inglês básico, para depois ele continuar os seus estudos e poder ter uma proficiência melhor no inglês, que é a língua, ainda é, né? A língua universal, a língua mundial, a gente precisa garantir isso para os alunos. E o texto do Senado abre uma brecha para a rede não ofertar o inglês, então isso é bastante preocupante, tem que retomar na Câmara. E a questão do espanhol é tornar o espanhol obrigatório. Aí é a nossa discordância. O espanhol ele pode ser ofertado como uma segunda língua opcional, então o inglês obrigatório e aquela rede ofertar o espanhol como opcional, até para além das 3.000 horas do ensino médio, né, para poder expandir o tempo que a criança, que o jovem, no caso, fica na escola. Pode ser que uma rede não tenha o espanhol porque ela não é fronteiriça. Então, para alguns estados faz muito sentido. Então, por exemplo, os estados que têm fronteira com a América Latina, com os países da América Latina, para esses estados faz mais sentido ter o espanhol até como obrigatório, ali na grade, para todo mundo e tudo mais. Para outros estados, nem tanto. A gente sempre tem que lembrar que o cobertor é curto, o tempo é curto também na escola, a gente tem que focar no quê? Quais são as disciplinas que são realmente fundamentais? Então, é nesse sentido que a gente defende que a obrigatoriedade do espanhol não seja mantida na Câmara, para que os estados tenham também um espaço para poder optar se vai ser, se vai ser complementar ao inglês ou se não vai ter na grade, enfim, vai ter algum outro tipo de oferta. Difícil, complicado. O importante é que todos sejam ouvidos. Priscila, por fim, eu tenho tempo de fazer-te uma pergunta só. Eu queria até perguntar se você se sente mais ouvida nessa gestão do que anteriormente, mas eu vou deixar a politicagem de lado para te perguntar uma coisa sobre a diferença, a desigualdade entre quem estuda no ensino médio na rede pública e quem estuda na rede privada. Esse novo projeto, você acredita que possa reduzir um pouquinho essa diferença para que os jovens, quando chegarem no mercado de trabalho, tenham mais oportunidades? Sim, Elisa, isso inclusive é um movimento que já vem acontecendo no Brasil, isso é uma boa notícia para muita gente, né? Acho que a maior parte das pessoas acha que a educação privada no Brasil é muito melhor do que a pública. Isso não é verdade. Quando a gente faz o controle pelo nível socioeconômico, o efeito escola, né? Aquilo que a escola contribui para
para o aprendizado. Na média, as escolas públicas têm o mesmo resultado das escolas privadas. E quando a gente olha, sem controlar pelo nível socioeconômico, quando a gente olha o resultado final, essa distância está diminuindo muito no Brasil. Então, essa é uma boa notícia. É importante a gente manter sempre essa busca por reduzir a desigualdade. Nesse novo projeto, sim, né, quando a gente, inclusive, olha as experiências internacionais, obviamente que tudo vai depender da implementação, da qualidade da implementação, mas nesse novo ensino médio, com os itinerários de aprofundamento, o aluno da escola pública vai poder justamente se aprofundar em determinadas áreas. Então, ele vai poder ter mais tempo para estudar determinadas áreas, ao invés da gente ter esse sistema que espalha tudo e aí acaba não garantindo nada, né? Então, a gente tem uma grade inchada, o aluno acaba não aprendendo nada, né? Porque fica tudo na superfície. Então, a possibilidade de aprofundamento vai ser bastante importante, ainda mais num país, numa sociedade, num mundo, né? Num tempo em que a inteligência artificial, a complexidade está aumentando. Então, vai ser importante também, no ensino médio, a gente ter a possibilidade de aprofundamento desses estudos. Priscila Cruz, muito obrigada, presidente executiva do Todos pela Educação. Parabéns pela força e pelo amor incansável em ver uma educação melhor para o país. Muito obrigada.